Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, edição mais do que especial, Razões para Acreditar. O conhecimento não para. Não para. E eu não paro. Lari, eu não paro. Eu tô sempre em busca de conhecimento. Tanto da prática, na minha área mesmo. Pra você ter uma noção, hoje, eu sou uma pessoa que, assim, se eu sentar numa máquina, eu sei fabricar uma cortina do início ao fim. Você conhece todo o processo. Eu conheço todo o Isso também é processo muito e sei fazer todo o processo. Então eu domino a minha área. Eu sei fabricar uma cortina, eu sei fabricar uma persiana, eu sei instalar uma cortina, eu sei instalar uma persiana, papel de parede, eu sei instalar um papel de parede. Sabe de conhecer Então, a assim, qualidade de qualquer eu produto. vou conhecer tudo. Hoje a gente está trabalhando com tapete. Amanhã eu estou numa feira de tapete. Então, assim, eu sempre vou atrás de conhecimento. Eu sempre vou saber, eu não consigo só, tipo, você me falar alguma coisa, eu quero saber o porquê daquilo. O porquê eu não posso colocar isso, o porquê que eu devo colocar. Porque hoje, na minha cabeça, eu tenho que entregar solução para o meu cliente. Muitas das vezes, hoje aqui, eu jamais vou fazer uma venda por fazer. Por isso que eu sempre falo, não é só empreender. Porque às vezes a pessoa... Ela visa empreender em ganhar dinheiro e não em solucionar problemas. Sim. E aí ela precisa entender, independente da sua área, você tem que entender por que o cliente está indo atrás de você. Não só pelo lado da loja em si, mas por que ele está buscando aquele produto. Entendeu? Isso é a primeira coisa. Não importa o que seja um curso, um treinamento que você vai dar. Por que eu estou buscando? Você precisa entender o porquê que eu estou buscando. Você podia falar assim, não, Lari, eu já sei tudo, eu não preciso. Exato. Não, a partir do momento, se alguém está te procurando é porque ele precisa. Agora, por que ele está precisando? E quem está lá, você já percebeu que geralmente é quem tem mais ou menos o mesmo nível de pensamento. Exatamente, quem está buscando mais. Porque você vê que lá hoje... A grande maioria, tudo pessoas que já tá estabilizado e que tá buscando é o quê? É mais. Sim. Nesse sentido, aperfeiçoar. Verdade. Então, assim, hoje... Porque sempre tem mais pra você aprender. Não, vai ter a vida inteira. Você pode ter uma loja, pode ser 100 anos de loja, vai ser 100 anos de aprendizado. Você vai estar aprendendo todos os dias. Então, assim, eu busco, porque a gente tem que entender. O cliente, quando ele pisa aqui na loja, muitas das vezes ele chega aqui e fala assim, eu quero uma persiana... Sei lá, vou dar uma ideia. Eu quero uma persiana horizontal, porque ela tem um preço barato, ela é baratinha e é o que eu preciso. A gente não sai vendendo aquilo. Sim. Não é preço. Eu preciso entender o que ela precisa. Então, o cliente chegou aqui para comprar, independente do valor, a atenção vai ser a mesma. Então, porque a gente tem amor no que a gente faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender o porquê que ela quer aquela persiana. Sim. A partir do momento que ela me explicar o motivo, aí eu, como profissional, vou saber se aquilo que ela está querendo vai atender ela. Verdade. Porque, às vezes, eu sempre falo... quais são os principais motivos que você quer aquilo? Então, eu vou listar os motivos. O número 1, eu preciso atender. Os outros, pode ser que eu atendendo um, não tem como atender os outros. Sim. Mas eu vou atender o principal. Perfeito. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero para escurecer o meu ambiente. Esse modelo não vai atender. Então, não adianta você gastar o dinheiro com aquele produto baratinho achando que você vai se iludindo que vai te atender. Exato. Pode ser que no final ela fala, ok, eu sei que não vai escurecer meu ambiente, mas é o que vai caber no meu bolso. Aí ela não vai se iludir. Quando o empreendedor entende que o grande marketing dele é ele ser esse grande solucionador, né, que soluciona a dor do cliente, ele vai entender que a venda no final e o sucesso dele tá aí. E ser verdadeiro. Exato. E ser verdadeiro com o cliente. Sim. É tipo, o É que eu só tô mexer vendendo mais. realmente vai atender? Exato. Ó, agora por último, eu vou dar um exemplo bem rápido assim pra você, que não é só venda, você tem que entender. Às vezes é melhor você deixar de vender pro cliente ficar satisfeito. Agora mesmo, no clube, o pessoal me chamou, Hudson, eu preciso de algo pra colocar aqui, porque para melhorar o telão. Eu não tinha pra atender. O que ele precisava, o que eu ofereço, não ia ficar legal. Sim. Entendeu? Não ia atender. Verdade. Então eu prefiro deixar de vender do que colocar algo que não vai atender. Verdade. Entendeu? Porque senão você também engana uma vez. Engana uma vez. Mas depois É num você todo. perde o cliente. É num todo, que é uma bolsa que eu vou comprar. Vou comprar uma bolsa, vou chegar lá, se a pessoa não souber o real motivo que eu quero aquela bolsa, sabe? Vou dar um exemplo bobo. Os instaladores, eles carregam bolsa. Se eles colocar uma que vai ser fraca, eu vou chegar e vou comprar. Se a pessoa não entender o porquê que eu quero, porque nem todo mundo sabe explicar. Exato. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu preciso de uma bolsa.
Ah, eu quero desse tamanho. Pronto, vendeu. Mas é o dever da pessoa Mas não, pra investigar, que né? você quer aquela Exato. bolsa? Ah, eu quero pra colocar ferramentas. Que tipo de ferramenta? Com peso. Será que vai aguentar? Exato. Entendeu? A mesma coisa de uma poltrona. Tipo, a gente tá numa poltrona, sentado. Tá, mas que poltrona que você precisa? Você precisa. Qual utilidade? Tipo assim, tipo de cliente tem que ser uma resistente, porque de qual peso que vai? Perfeito. E o cliente às vezes não sabe essas perguntas, então a gente tem que se antecipar. E isso faz parte do atendimento. E tudo que acontece antes da venda é marketing também, né? Tá dentro da nossa zona aqui de divulgação. Nossa, que empresa bacana, realmente é preocupado com o cliente, se antecipa. Porque isso também ajuda o empreendedor a ter menos devoluções. A pessoa que às vezes você forçou uma venda e depois ela não te paga. Não te indica. Não te indica. Na ânsia de vender, você aceitou fazer pagar. Ah, depois você paga. E aí a pessoa não paga, você fica chateado com a pessoa, mas você também aceitou aquela condição. Então, assim, pegar a autorresponsabilidade, sair do vitimismo. É desafiador ouvir isso, porque tem gente que tá aí do outro lado e fala, ah, mas você não sabe da minha vida. Hudson, mas no Razões para Acreditar é isso. É possível, então, a pessoa sair de uma condição e alcançar o que você realmente mostra na sua vida que foi possível. É possível. E eu falo o seguinte, só depende de você. Não depende de mais ninguém. É você. Isso não é romantizar? Não é romantizar. Sabe por quê? Romantizar é você vai empreender e vai curtir. Isso é romantizar. Você vai ter mais tempo livre. Não vai. Isso sim é romantizar. Agora, o acreditar é possível. Só que não pule processo. Mas é elas. E aí, quando veio o diagnóstico do Joaquim, eu sabia que eu ia ficar um período em São Paulo, né, comecei a intensificar ali, meninas, vamos, né, vamos e tal. A equipe médica falou pra gente que pediu pra gente ficar assim, um mês mais ou menos, né, ter disponibilidade dele, depois que ele nascesse, de ficar um mês lá, que provavelmente era o período que a gente precisaria. Dele talvez operar, recuperar e vir embora. Mas acabou que o Joaquim ficou 5 meses internado. Então, assim, foi um grande desafio. E como que foi isso, esse parto e receber o Joaquim? Larissa, então, bom, foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida, sem dúvida. É o que você falou, a gente estava comentando, ninguém se prepara, espera isso, né? Eu fui para São Paulo, o Joaquim nasceu antes da hora, porque eu fui para São Paulo fazer um exame, já preparando para o parto, eu tava com 8 meses, né? E a gente foi lá para conhecer o hospital e já marcar a data do parto. Então vamos lá, né, alinhar com a equipe, como é que vai ser o parto e tal. Porque ele precisou nascer num hospital de referência cardíaca, né? Não era nenhuma maternidade, né? Ia ser um hospital que, se ele precisasse operar, já tinha equipe lá. E aí, eu cheguei lá para fazer um exame, eu fui para passar 2 dias. E no exame, a médica viu que ele já estava em sofrimento. Falou, olha, o Joaquim tem que nascer antes da hora. Aí eu lembro que eu falei pra ela, mas antes, quanto tempo antes? Ela falou, antes é no máximo amanhã. Gente, ali eu abri um buraco ali na minha frente, eu falei, meu Deus, como assim? Eu lembro que depois eu comecei a chorar. Aí eu falava pro meu marido, mas eu não tenho roupa. Aí ele falava... porque a gente começa eu comecei, sabe assim, eu falava, gente, ele não brincou, falou, calma, Carol, roupa a gente vai comprar. Porque eu fui pra passar 2 dias, né, e ela falou, não, você não vai poder ir embora, porque ele já tá em sofrimento e tal. Então, foi um susto, e aí realmente ele nasceu no dia seguinte. A gente fez o exame, tipo, na terça, na quarta, ele já nasceu. E dali a gente ficou em São Paulo 5 meses. Meu marido ficou 1 mês, ele tinha, né, licença maternidade e tal, e depois ele voltou pra trabalhar, e ele ia e voltava toda semana, né? E eu e a minha mãe, principalmente, a gente ficou lá mesmo, né, morando no hospital com o Joaquim. O parto foi, assim, foi uma loucura, assim, porque tinha muitos médicos, né, ele nasceu e ele já foi pra UTI direto. Porque o que aconteceu? Na verdade, assim, ele tinha cardiopatia, só que ele teve uma complicação pulmonar, que foi o que eles viram ali no último exame. Então ele tava com um líquido no pulmão, ele não tava conseguindo mais ali, né, sobreviver mesmo. Falou, olha, a gente vai ter que tirar ele. E ele já foi pra UTI, foi entubado. E ele ficou na UTI 3 meses e meio. Nossa, Carol. Foi assim... Não é fácil, porque, olha, quando eu fui recém-mãezinha, assim, menino tossia, já tava chorando. E aí o Léo falou assim, nossa, mas não aconteceu nada, tá tudo bem. E eu não fiquei, eu nem consigo imaginar o que é passar pelo que você passou, assim. E ainda lembrando da empresa, né? Porque a gente não esquece das nossas obrigações. E como você fez nesse período? Ou isso te mudou como pessoa? Muito. O Joaquim,
Porque, lógico, se tornar mãe já muda a gente, Sim. mas essa história mudou você do que é importante ou não na vida? Sem dúvida. Eu sou outra pessoa. Eu, meu marido, né? A nossa família, mas especialmente nós dois, né? Que estamos ali no dia a dia. Eu sempre falo, né? Às vezes eu até falo, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas hoje eu agradeço tanto a Deus por ter mandado o Joaquim pra mim, mesmo com todas as dificuldades, porque é nas dificuldades que a gente cresce, né? Então, assim, eu sou realmente outra pessoa. É claro que eu gostaria de, né, talvez não ter vivido tudo que eu vivi, por um lado, mas isso me transformou no que eu sou hoje. Sim. Então, me transformou a maneira de eu lidar com tudo na vida, inclusive com a minha empresa, né? Sim. Sem dúvida, transformou a nossa vida. Leila, mas me conta desse momento desafiador. Quando seu pai faleceu, você estava aqui? Sim, eu tava... Foi antes do meu casamento, 3 meses antes do meu casamento, né? Inclusive eu tava na casa do meu namorado na época, que é meu marido hoje, e foi um dos piores dias da minha vida. Porque eu jamais imaginei, a notícia que eu recebi foi assim, devastadora. Eu posso falar que foi o maior trauma da minha vida, né? Que foi quando eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido, né? E assim, meu pai, na verdade, ele matou o sócio dele e depois ele se matou. Então foi assim uma devastação. Foi uma tragédia. Sim. Foi uma tragédia para nossa família, para a família do sócio, que eram muito amigos, uma tragédia para a cidade. A cidade ficou em choque, porque eram 2 empresários pioneiros da cidade, sim, né? Em Araguaia, no Tocantins. Então, a partir daquele dia, eu fiquei sem chão. E foi uma atitude que não combinava com ele? Não combinava com meu pai. Né? Não era o natural dele. Não era uma Vocês ficaram chocados, todo mundo ficou chocado. E você carregar isso, das duas coisas. Como que foi superar, ainda mais faltando 3 meses para esse casamento? Sim. Superar isso de falar assim, nossa, meu pai matou alguém, e depois ele se matou. Isso é muito pesado, né? A gente já conversou muito sobre isso, e eu sei que não é o seu natural falar desse assunto, mas podemos falar. Começamos a falar. Me conta mais sobre essa superação. Eu sei que você fez muita coisa, e você estava muito preparado também para esse desafio, mas como que foi tudo isso? Então, a princípio eu não queria falar disso, né? Porque eu tive que voltar, eu tive que ir pro velório, eu estava aqui, eu fui pro velório em Goiás. Então, na volta, eu já fiquei em Alfenas e eu tinha que terminar ali os 3 meses. Foi muito difícil, foram meses sombrios na minha vida. Eu tinha muito o apoio do meu marido, que a gente conversava praticamente todo dia, eu chorava todo dia, né? E assim, durante esses 3 meses, eu simplesmente vivi. Eu não sei como, mas eu não conseguia. As pessoas me perguntavam o que aconteceu. Eu falava assim, eu não consigo falar. Sabe? Eu travei. Né? Só que como eu sou muito expressiva, então eu falava assim, ó, não quero falar. Tipo assim, não vou falar, né? Porque eu não estava preparada. Né? Então eu lembro muito bem que quando eu cheguei para Itajubá, né, naquela semana, né, já estava arrumando nossa casa e tudo, uma pastora, olha que isso me traz assim uma emoção muito forte. Uma pastora me convidou e falou assim, Leila, vamos na minha casa tomar um café? Eu falei, vamos. Aí, chegando lá, era tudo que eu precisava, porque lá ela entendeu o meu momento e ela me ajudou, sabe? Ela orou comigo e eu chorei muito. Foi uma tarde que eu me esvaziei de toda a dor. Né? Ela falou assim, que eu tava igual uma panela de pressão. Nunca esqueço essa expressão que ela usou, né? Então, ali, eu me esvaziei pra casar bem. Porque meu casamento tava chegando, era a semana do meu casamento. Né? Então, o dia que eu me casei, eu tava assim, plena. Eu olhava assim na igreja, eu via minha família assim, em prantos, todo mundo segurando pra não chorar. Porque era aquele momento do pai entrar com a filha. Exatamente. E aí tava muito óbvio. E eu não sabia nem quem ia entrar comigo. Eu tava assim, não tava preocupada. Meu cunhado, minha mãe falou assim, o meu marido pode entrar com você? Eu falei, pode, tá tudo certo, sabe? Porque eu tava assim, em paz. Sabe? Porque essa paz é a paz que Deus dá, sabe? Porque não tem outra pessoa. Né? Então eu senti que Deus começou a me aliviar a minha dor. Né? Porque eu aprendi, Larissa, muita coisa nesse tempo. Talvez eu gostaria de ficar aqui uma semana contando para as pessoas, para dividir isso com as pessoas, né?
que um luto não é só de gente. Um luto pode ser de tantas coisas, de tudo, né? Um luto, um divórcio. Um luto é de tudo. De divórcio um lugar que você tem que deixar uma casa, uma família, um relacionamento, tudo, né? Tudo é um luto que você vai perder. O luto é uma perda, né? Então, eu aprendi que eu podia sofrer por aquilo. E que eu deveria sofrer naquela época para que eu não carregasse para sempre aquela dor. E até você falando que ele era super empreendedor, ele viveu algum drama financeiro? Vocês passaram algum momento assim que te marcou? Isso aqui me ensinou sobre escassez, ou vocês sempre ficaram prósperos e aí você trouxe isso para o seu empreender? Porque você falou assim, eu tive medo na hora de começar com as semijoias. Esse medo te acompanha? Como que é isso no empreender? O meu pai, eu nunca vi ele passar escassez. Até é um drama pensar que ele tirou a vida dele, sendo que ele não tinha, assim, a gente olhando para a vida dele, parece que era ótima, era perfeita, né? Porque um dos dramas do empreendedor é assim, nossa, mas vai dar, vai sócio, né? Mas nem isso, eu não acredito que foi, sabe? Então, assim, eu não passei na escassez da minha vida, sabe? Eu tenho assim, uma alegria de saber que eu sempre fui muito bem cuidada, na minha casa nunca faltou nada, tinha uma fartura muito grande, né? Mas o medo que quando eu falei pra você, porque eu ainda carrego um medo. Sim. Eu ainda não venci os medos. Sim. Né? Às vezes as pessoas olham pra gente, elas falam assim, uau, nossa, como você falou. Dá conta de tudo. Né? Mas eu não dou conta de tudo, viu, gente? Eu tenho ainda desafios a serem vencidos, né? Porque depois do que aconteceu com meu pai, a minha família se desestruturou. A minha família de origem se desestruturou. Sim. E muitos sofreram e ainda sofrem. Situações muito delicadas, muito delicadas. Então, não tem como, eu faço parte dessa família. Sim. Então, como que eu olho para tudo isso e não me afeta? Isso, claro que isso me afeta. Mas eu acho que esse cuidado de Deus no detalhe, né, com você, porque até você não tá ali tão perto nesse dia a dia, também te ajudou a fortalecer e ajudá-los mais de outras maneiras, né? Talvez, né? Sim, porque você podia ter passado em Goiânia. Sim. Você passou em Alfenas, do outro lado do mundo, para quem tava ali em Anápolis, né? Sim. E isso foi interessante. Mas aí quando você vem, passa toda essa superação e decide começar as semijoias, onde que nasce essa vontade de falar, agora eu quero começar outra coisa também, vou abrir o Le Petit? O Le Petit Parfum, ele nasceu porque eu tinha um desejo de ter uma casa perfumada. Larissa, quando eu morava com a minha mãe, eu falava assim, será que um dia eu vou ter minha casa? Eu tinha um sonho de ter uma casa. Eu falava assim, será que eu vou ter batedeira? Será que eu vou ter liquidificador? Sabe aquela assim? Eu era tão nova. Então, assim, tudo que você tá vendo aqui na minha cozinha, isso aqui é um sonho. Sim. Que foi conquistado. Tudo que você tá vendo aqui... Tudo no detalhe. Por isso que eu gosto de falar de sonho, porque a gente pode sonhar pequenininho, tudo, né? A gente pode sonhar. Então, quando eu olhei pra minha casa, eu falei assim, tá faltando um perfume, tá faltando minha casa ser deliciosa, aconchegante, perfumada, aquela casa. E assim, eu falei assim, eu vou fazer. Daí eu estudei e comecei a fazer pra minha casa. Você amou e todo mundo chegava aqui, eu quero esse cheiro. Não, e as pessoas falaram assim... E agora é o cheiro da minha casa também. Então, as pessoas falavam assim, eu quero dar de presente. Eu falava assim, não, mas eu não tô preparada. Não, mas se vira. Foi assim que começou. Sim. E assim, eu falava assim, Deus, eu não quero carregar isso, vender. É muito pesado, como é que eu vou carregar os frascos? Aí, a mãe da Carol, a Margarida, ela me encontrou na rua e falou assim, Leila, você quer colocar as coisas na vicena? Então, tudo assim, sabe? Deus sempre foi muito generoso comigo, porque as coisas fluem. Mas movimento gera movimento, né? Quando a gente se movimenta, começa a ter um fluxo. Ô, Gra, uma coisa que eu fiquei aqui curiosa é que você sempre teve essa alma empreendedora. Porque você inventou lá o chocolate, já fez outras coisas. Eu lembro de um dia você ter ido lá na feira do Marketplace, no circuito, e você ficar emocionado de ver aquele tanto de mulher ali empreendendo. E como que nasce essa empreendedora assim dentro de você? Porque tem a paixão pela medicina, mas como que é tudo isso assim? De onde que saiu essa medicina e o empreendedorismo junto? Ai, olha, não sei, eu acho que eu vi a minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Ela
trabalhava na Mineira, aqui em Itajubá, daí depois ela casou e foi cuidar dos filhos, foi morar fora, tal. E ela sempre me colocou muito para fazer as coisas de casa, né? Então, dos 10 aos 18 anos, a louça do almoço era minha. Eu que lavava a louça, arrumava a cozinha, de sexta-feira fazia uma faxina na cozinha. E eu acho que isso, eu brinco que me traumatizou. Porque eu falava assim... Eu não quero ficar nesse serviço. Isso aqui eu não quero fazer o serviço ingrato, que é o serviço de casa. Porque você acabou de fazer, dá 2 minutos, já tem mais coisa pra você fazer. E ninguém vê que você fez. Né? E eu valorizava muito o que a minha mãe fazia, porque ela me punha pra fazer. E eu falava assim pra ela, nem que for pra eu ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalhar na minha casa. Eu vou sair de casa para trabalhar e vou pegar esse dinheiro e dar todo para ela, só para não ter que trabalhar em casa. Então, eu acho que um pouco foi disso. E aí, a minha mãe fazia eu fazer bolo toda sexta-feira. Os meus amigos iam muito em casa. Na minha adolescência, os meus pais sempre chamaram muitos amigos para ficar próximo, né? E eu sempre fui muito apegada a eles mesmo. E então eu fazia bolo para o pessoal ir lá comer, tudo. Então, assim, ela foi me ensinando muitas coisas ali. E aí, eu queria muito ter o meu dinheiro, ter alguma coisa para mim. E quando, no primeiro momento que eu vim para Itajubá, que eu fiz 1 ano de cursinho aqui, para depois entrar na faculdade, quando eu vim para cá, eu vi um curso que estava tendo lá em Piracicaba de sabonete. Como fazer sabonetes de formas diferentes, sei o que. Aí eu peguei e fiz esse curso lá no final de semana. Saboaria artesanal. Sabonetes artesanais. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comprei os materiais, meu pai comprou pra mim, falei, compra pra mim que depois eu te pago. Ele comprou os materiais pra mim e aí eu comecei a fazer. Então, eu pegava a toalhinha, minha tia fazia um bordadinho pra mim, a minha mãe às vezes bordava alguma coisa, aí eu fazia uma cestinha com a toalhinha, com o sabonetinho. E aí eu vendi para toda a minha família no final do ano para dar de presente de Natal, tudo. Foi a época que eu comecei a despertar esse negócio de ter o meu dinheiro. Né? Que eu já estava aqui sozinha em Itajubá com meu irmão, terceiro colegial, o cursinho. E aí você entendeu que tem jeito de fazer dinheiro. Falei, de algum jeito eu vou achar. E aí é isso, a gente começa e aí você começa a despertar para outras coisas. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, quem que vai comprar sabonete na faculdade? Né? Os bibelôzinhos, eu fazia lembrancinha de 1 ano do meu primo, foi tudo os sabonetinhos que eu fiz com o tema do aniversário dele. Então você já ficou antenada ali, falou, olha, isso é uma coisa que o empreendedor precisa sempre prestar atenção, que é entender o seu mercado, entender o seu nicho. Na faculdade você falou, aqui esse sabonete não vai dar em nada. Minha persona tá com segmentação de cliente, não tá aqui. E aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a vender bolo, assim, quando era aniversário de alguém, eu faço bolo. Vocês compram os ingredientes, me dá R$20 que eu faço bolo, entendeu? Aí eu comecei fazendo bolo. Aí uma vizinha da minha mãe fazia trufa. E aí eu fui passar férias de julho lá, e aí a minha mãe falou assim, olha que delícia a trufa que ela faz. Eu falei assim, mãe, isso aqui pra vender na faculdade? Vai ser ótimo. Ela falou assim, vou ver se ela ensina você. Ela me ensinou, eu vim pra cá, já comprei as coisas e já comecei a fazer. Então, foi nisso. E assim, eu acho muito legal porque, de certa forma, eu despertei o meu lado empreendedora por uma coisa que eu não queria ser. E a minha filha, hoje, ela tem 9 anos, mas ela é empreendedora desde os 6. Porque um dia ela estava aqui em casa, colheu a jabuticaba, colocou nos potinhos e estava brincando de vendinha. Chegou 2 amigas minhas e falaram, quanto que é? Na brincadeira, ela, R$1. Aí as meninas deram R$1 para ela. Gostei disso. Eu cheguei no outro dia, na hora do almoço, ela estava lá com um monte de potinho de jabuticaba e me falou assim, mamãe, manda para suas amigas que eu tô vendendo jabuticaba. Não precisou eu nunca falar para ela, eu nunca fazer alguma coisa que ela não gostasse, que era pra ela querer ter o dinheiro dela. Foi uma brincadeira que já despertou, talvez por ver a gente ser o exemplo arrasta, né? E assim, sem a gente falar. Exato. E aí foi muito engraçado, porque daí eu coloquei no grupo da escola, as mães quiseram, a diretora quis, ela levou jabuticaba pra escola e depois quando ela voltou, e agora, o que eu vou vender? Porque não tinha mais jabuticaba. E ela ficou nessa. Aí tava na época de pinhão, ela colheu o pinhão lá na roça, pediu pra eu
anunciar que ela tava vendendo pinhão. E assim tá indo. E aí depois ela começou a fazer o bolinho de banana dela, que ela, depois que acabou a pandemia, ela começou a vender na escola. E toda vez que ela leva, todo mundo quer. É uma delícia. Ela gosta. Aí ano passado frearam, porque daí as outras crianças começaram a querer vender as coisas também, né? Verdade. Então tiveram que frear. Agora uma pergunta mais fácil pra vocês aí. Acabando o programa, agora vai facilitar, tá vendo? O que a paternidade significa aí pra você? Nossa, essa é boa, hein, Rodrigão? Essa é boa. Você falou que ia ser mais fácil. Né? Olha, eu para mim, vou falar por mim, é o combustível para enfrentar esses desafios quando você... Porque, de novo, empreender é cruzar e correr para a área para cabecear. Você precisa de combustível, você precisa de gás para isso, né? E família e filhos é um pilar fundamental. Fundamental. Na verdade, um empreendimento, como uma obra em si, ele é feito de alguns pilares, né? Quando você super fortalece qualquer um dos pilares e deixa outro, a sua casa vai ficar enfraquecida em algum dos pontos. Então, eu tenho alguns pilares para mim, que é a fé, que é a família, que é o trabalho, né? Então, isso tudo faz parte do tripé que sustenta a tua casa. Então, se isso não vai bem, né? O teu negócio provavelmente vai ficar balançado porque você vai levar para cá. É difícil dissociar isso, né? Você não consegue dissociar, agora eu sou empreendedor, então agora eu sou pai. Então a paternidade me trouxe um aprendizado muito grande, aprendi a lidar com os erros dos outros que eu tenho que, na verdade, ensinar. E no empreendedorismo você não tem muita paciência, você fala, é assim, vamos, porque eu não tenho tempo para errar. Então a paternidade para mim, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa bem, mas a paternidade foi uma coisa que Deus me presenteou, que foi uma das melhores maravilhas, melhor do que qualquer empresa que eu criei e vendi. Essa foi a sua coisa que deu certo Essa mesmo. foi, eu tenho certeza. Eu acho que assim, do meu lado, o que eu enxergo? Tudo que a gente está falando aqui, esse episódio que a gente está gravando, a empresa que ele tem, as empresas que eu tenho, os negócios que ele construiu, a casa onde ele mora, o apartamento, não sei o quê, tudo isso que a gente conquistou, isso do dia para a noite some, né? Agora, o filho, a filha, esse é o único legado que a gente deixa de verdade. Sim. Porque assim, no final das contas, a gente está aqui para tentar tornar isso tudo à nossa volta um pouco melhor, né? Então, o que o Rodrigo fala sempre, 1%, se a gente deixar 1% nosso em qualquer lugar que a gente passar para tentar fazer com que as pessoas cresçam, melhorem, e o que são os filhos? São as melhores versões da gente, com certeza, porque a gente vai tentar passar o máximo daquilo que a gente acha que é o ideal, é o melhor, aí a gente vai errar muito, como a gente sabe, não tem fórmula pronta, não tem nada. Então, assim, eu às vezes vejo algumas pessoas, até postei esses dias na minha rede social, porque eu comecei a escutar uma conversinha fiada, falei, não, deixa eu me posicionar, né? Que é assim, tem tanta gente hoje que não quer ter filho e não sei o quê, porque não quer distrair, porque tem os seus projetos de vida, e aí vai poder ter foco, tudo aquilo que o Rodrigo falou aqui, beleza. Só que, na verdade, o projeto mais importante são os filhos. Então, e eles são combustível para esses outros projetos. E aí, assim, a minha resposta do porquê, né, Larissa? Porque eu respeito todo mundo, obviamente, quem não quer ter filho, tá tudo certo, né? Respeito não muito. Quer ou não pode. Tranquilo, mas qual que é o meu ponto? Filhos são a única, olha que louco isso, na minha visão, a única coisa que fazem a gente perceber que nós não controlamos quase nada. Porque você chega na sua casa um dia e fala assim, agora eu vou sentar e vou terminar de ler o livro. Na hora que você chega na sua casa e vai sentar para terminar o livro, o que acontece? Mãe! Papai! Não sei o que. E você fala, né? Você dá aquela fechada de olho assim, com o livro na mão. Fecha o livro. Plenitude. Beleza, já vou voltar aqui para você. E passa um mês, você não consegue terminar o livro. Sim. O que é a grande lição daí? Cara, você não é o centro do universo. Sim. Desculpa, mas tem coisas e pessoas e acontecimentos muito mais importantes que você. Sim. E essa lição tá vindo dessa criaturinha, hoje pequena, daqui a pouco adolescente, adulto, etc., que são os filhos. E a responsabilidade, você passa tudo para os filhos, inclusive as características empreendedoras. Hoje, o que eu considero que é a minha melhor característica? Eu tenho uma característica de negociação muito forte. Então, quando emperra um projeto, emperra alguma coisa, eu viajo, vou para São Paulo, vou para cliente para tentar destravar. Isso tem muito a ver com a história familiar. Então, rapidinho, para contar para vocês, meu pai e minha mãe, a gente morava numa casa e meus pais criavam um pintinho para vender na feira.
E eu, quando era pequeno, meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava, dava aula, minha mãe fazia bolo pra fora, aquela vida do empreendedor, né? Sim. E eu ia pra feira, ela me deixava com uma gaiola de frango lá todo sábado de manhã. Zero essa gaiola aí, zero essa gaiola. E olha que interessante como eu aprendi a duras penas o poder. Anos? Eu tinha uns 10 anos de idade. Aprendi a duras, minha mãe também, depois eu vou passar pra ela, ela vai assistir, ela vai lembrar dessa história. E eu aprendi a duras penas o poder da negociação. Então minha mãe colocava 10 frangos lá, sei lá, custava R$5 cada um, né? E eu voltava para casa e se eu voltasse com a gaiola zerada, eu tinha que voltar com 50. E tem um episódio que ficou marcado na minha memória de um rapaz que chegou e falou assim, ô menino, quantos frangos tem nessa gaiola? Cara, isso ficou tão marcado na minha memória. Eu falei, olha, tem 10. Ele falou, mas quanto que é os 10? Eu falei, 50. Ele falou, não, mas eu vou levar os 10. Eu falei, tá, mas é 50. Não, mas você tem que me dar um desconto, porque eu vou levar tudo. Você vai voltar com tudo para casa? Eu falei, mas a minha mãe falou que é 50. Eu não posso chegar lá em casa com 40. Eu não posso chegar com menos. Até é 50. O papai falou, então não quero, e foi embora. E quando minha mãe chegou, eu contei para ela. E minha mãe falou que nessa hora deu um baque nela. Ela falou, poxa vida, né? A gente quer dar uma responsabilidade, mas a gente não dá não ensina. A lição foi completa, digamos assim. E aí, eu voltei com o Flamengo. Aí muito gentilmente, né? Minha mãe foi explicar, escuta, nós vamos voltar para casa, tem mais uma semana de milho, uma semana de ração, e, né, tem luz e tem não sei o quê. Então, na verdade, quando é assim, quiser levar tudo, você faz um desconto para ele. Eu falei, mas desconto quanto? Eu não sabia. Quer dizer... Como que ensina a barganha. Exato. Essa barganha hoje é minha principal característica. Não de barganha, mas de negociação. Ó, você quer prazo, você quer preço, vamos esticar aqui, vamos tirar daqui, vamos ganhar ali. Ou seja, então você ensina muito nas suas atitudes no dia a dia para os seus filhos, sem você perceber. Sim. Eles são uma esponja. Então, se você quer empreender, empreenda do jeito certo, né? Isso é outra característica fundamental. Então, eu não canso de falar isso para os meus filhos. Tudo que o seu pai fez foi nunca trazer um dia de salário, nunca trazer um dia de imposto, nunca deixei de pagar ninguém. Eu deixava de levar dinheiro para casa muitas vezes, mas nunca deixei de pagar um colaborador. Então, são coisas que isso vai ficando intrínseco neles. Então a nossa responsabilidade como pais é muito grande, porque eles veem tudo que a gente faz. Sim. Né? Qualquer discussão do empreendedor no telefone, você fala com alguém um pouco mais ríspido, ele tá vendo. Né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a minha maior responsabilidade é essa. Porque no final eles vão repetir mais o que você faz do que você fala. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Vocês dois têm meninas também. Você tem, lógico, Gabriel. Mas, né, o famoso Rezende, ele é o mais famoso, ele é o popular. Se vocês assistem filme americano, ele é tipo o popular que joga, que ele é um querido, Toca né? piano demais. Toca piano. Nossa, não, mas ele realmente, ele já é um pequeno negociador, porque ele consegue estar em todas as tribos ali, ele é cilada, viu? As meninas já sabem que ele é cilado. E aí, ô Rodrigo, mas você também tem a Gigi, e você também tem as meninas, e o que vocês querem para as meninas, já que estamos falando aqui de empreendedoras no ar? Porque menina diz que menina é o fim dos pais aí, é verdade, não é? Cara, menina é maravilhoso. Eu só tenho menina, então assim, menina é maravilhoso. Eu acho que assim, pra mim, qual que é a grande sacada com as meninas, né? A gente fez os brindezinhos aquele dia, né? Eu coloquei mulheres. as frases, né, que me representam muito nas minhas meninas, a Laura mais velha e a Antônia mais nova. É que assim, como homem, eu sou outra pessoa depois que a Laura nasceu. Eu acho que assim, acho que a mulher, né, a filha mulher ensina muito para nós homens algumas coisas que a gente eventualmente nem pensaria se a gente não fosse pai de menina, talvez, não consigo afirmar isso, né? Porque não é do seu universo, né? Não é que não quer pensar, porque não faz parte. E assim, e o outro lado é que como é bom estar num lugar com as meninas, né? Então, assim, como homem, é maravilhoso estar convivendo com as meninas, né? Tudo é muito mais agradável, tudo é muito mais gostoso, prazeroso, bonito, caprichado, sabe? Características que a mulher tem naturais e que eu vejo que existem desde pequenininho. Então, não é que assim, mas é que é só depois, não. Eu já vejo... gentileza, às vezes. Entendeu? Então, assim, esse ambiente é maravilhoso. Então, pra mim, assim, o que eu quero pra elas? Eu quero que elas sejam o que elas quiserem, façam o que elas quiserem, construam a carreira delas e a vida delas do jeito que elas quiserem. E eu, como pai, aprendi muito a ser um homem melhor por conta das meninas. Então, acho que essa é uma lição, assim, maravilhosa de ter meninas. Verdade. Eu tenho os dois, né? Sim. Então, eu tenho um menino e uma menina. Quando o Gabriel nasceu, eu achei que ia ser
tudo sempre muito grudado comigo, como ele sempre foi. Como eu era executivo de vendas, então eu ia, atendia um cliente, voltava, conseguia passar, pegar ele na escola, coisa que hoje, como empreendedor, consigo menos do que eu conseguia naquela época, né? E então eu fui muito ligado ao Gabriel, fui muito ligado. E aí veio uma menina, né? Uma menina que ela veio completamente diferente, ao oposto do Gabriel, né? E veio para me ensinar um monte de outras coisas, principalmente que as mulheres, elas têm uma capacidade, não por acaso, tá? Antes até dela nascer, a maioria das pessoas que trabalham com a gente hoje são mulheres. Meu time tem mais mulheres do que homens, né? E por que isso? Porque a gente é uma empresa de tecnologia e a gente aprendeu que a mulher, ela tem um senso de organização muito melhor que o do homem, né? Então, depende para o quê? Para cada função. Mas o que eu quero passar para ela é assim, ela pode ser o que ela quiser, como o Gabriel, né? Que essas características de empreendedor, o Gabriel, por exemplo, quer montar uma lojinha de bala na escola, né? E aí eu, como todo pai, eu falei, mas pode? Você já viu a legislação da escola, se pode fazer ou não pode? Você tem coisas que você tem que estudar antes, né? E ela fica de olho, ela falou, papai, eu também quero fazer uma coisa. Então, ela também pode fazer a mesma coisa, né? Com características diferentes, né? Eu ainda estou me adaptando. Minha filha tem 6 anos, né? Não sei se eu compro uma arma, porque é uma relação completamente diferente, né? Você cria o filho e fala, toma, vai, né? A menina fala, não vai, e não aceite algo nada menos do que o seu pai. Se alguém se aproximar de você e for menos que o seu pai, você pula fora, né? Então, é um novo aprendizado. É um desafio, né? Deixar aí, é muito tenso. Você quer ver crescer, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Exatamente. Você não quer, você protege, elas são grudadas, né? Na gente, viu? Eu falo pelas minhas meninas. As minhas são super grudadas. A mais nova é um grudinho com a mamãe também, mas assim, chegou o papai para as meninas já tem aquele amor, né? E eu aproveito, lógico, eu não sou bobo, né? Então eu fico lá sendo paparicado. É uma delícia. Pela mulherada, é muito bom. É uma delícia. Verdade. Ô, Rodrigo, agora vamos para a última perguntinha aí. Se você tivesse que deixar uma mensagem final, assim, para quem está empreendendo e está até pensando em desistir às vezes, ainda não deu certo, o que você diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, primeiro respeite o seu tempo, né? Tudo acontece no momento em que tem que acontecer. Não estou falando que é para você engavetar e esperar a melhor hora, porque a melhor hora não existe. Mas procure um propósito e espere o seu tempo. O propósito é aquilo que te leva a... O seu para quê? Para quê, exato. Sim. Às vezes, quando a gente está nessa jornada de falar de empreendedorismo, esses dias eu estive em Lavras, na UFLA, para falar de empreendedorismo, de investimento anjo, que é uma coisa que a gente adora, né, fazer. E aí a pessoa me falou assim, Rodrigo, só que a gente não tem condições de pagar e tudo mais. Eu falei, mas isso eu não faço por dinheiro. Por dinheiro eu tenho os meus negócios. Isso aqui a gente faz por propósito, para que se eu puder colocar na cabeça do empreendedor o que ele precisa se organizar para ele receber um capital daqui a pouco, e aí ele arrebentar com o negócio dele lá na frente, já valeu o negócio, né? Teve uma startup daqui que também me procurou e para falar um pouco de negócio, e acabou dando certo, ele vendeu uma participação. Então, assim, a gente nem tudo envolve dinheiro, sabe? Você não tem que participar de tudo, tá certo? Você tem que ter um propósito. Então, ter um propósito é super importante. O que você quer? Não, eu quero porque eu quero ficar rico, porque eu vou aposentar daqui a 5 anos. Esquece, isso não vai dar certo, né? O que mais que você está buscando? E esperar o momento. Às vezes não é o momento de você começar o empreendedorismo, porque você não tem caixa, porque você não tem saúde financeira. Espera aquele seu momento. Verdade. Então trabalhe aí por 5 anos, faça o seu colchão, o seu pé de meia, até você conseguir fazer, né? E planeje isso. Planejamento Você precisa de dinheiro para empreender. Exato, planejamento é tudo. Agora, o mais difícil que aí é de cada um é você juntar esse planejamento com o momento da oportunidade. Sim. Porque às vezes a oportunidade aparece no momento que você não está preparado, né? Aí é aquela história. Mas eu tenho como fazer? Tem. Com um bom planejamento você pode buscar um capital para poder fazer. Se você for uma pessoa dedicada, focada, se for o seu momento, se você achar que você conhece daquilo que você está fazendo. Então tem uma série... Não é uma equação muito simples de resolver, mas o recado é: espere o seu momento, ache a sua oportunidade e tenha um propósito além do dinheiro. Sim. Né? Que eu acho que isso é o que vai te dar uma base para você dar um salto para o próximo passo, que é aí sim se cercar de pessoas boas, ter pessoas e ir para o próximo passo. É um step by step, né? Uma escada. Cada dia um degrau diferente. Mas o que mudou da Adriana empresária mesmo, daquela Adriana empresária para essa Adriana de hoje? Não por causa do processo, mas você mudou.
Você teve muita maturidade, assim. E você se jogou eu acho que você é muito decidida, né? Você se jogou no processo, porque não é apertar um botão. Não é. Né? Mas você se jogou no processo absurdamente, assim. Vou fazer isso aqui, eu vou acreditar. Cada sessão era... 2022 a gente esteve junto, fazendo aquele processo mais intenso mesmo, que a gente foi fundo, né? Sim. E de lá pra cá, eu tomava ansiolítico, eu tomava remédio pra dormir, hoje eu não tomo mais nada. Por quê? Porque a Larissa me deu ferramentas e me fez entender que eu não posso, em detrimento do outro, acabar com a minha saúde. Sim. Eu não sabia falar não, eu não sabia colocar limite, eu tentava e buscava exaustivamente agradar a qualquer custo. Sim. Agradar os outros, atender a expectativa do outro. Isso aí é característica de sanguíneo também que eu descobri. A necessidade de aprovação. A gente não consegue lidar com a falta de aprovação. Eu, por exemplo, sempre exerci algum cargo de chefia, não por escolha, porque para mim sempre foi desafiador. Mas enquanto enfermeiro, você não precisa estar num cargo alto para você ser chefia, porque a enfermagem ela tem categorias. Então, o enfermeiro trabalhando, a não ser que seja um trabalho muito específico, ele vai ter técnicos. Para eles trabalhando ali. E para mim era uma dificuldade, eu não conseguia dar um feedback, eu não conseguia orientar um trabalho, porque se alguém fizesse o narizinho torto, para mim já acabou meu dia, já me dava crise de ansiedade. E tinha a questão do merecimento também. Exatamente, a sensação de que alguma uma crença profunda ali de eu não limitação. Mereço alguém fazer isso por mim, eu me cuidar, é você que tinha que pegar e tinha que fazer, né? Eu precisava mostrar o troféu do sofrimento, ainda preciso um pouco, não vou mentir, mas já melhorei muito, assim, a ponto de conseguir parar de tomar os remédios. E isso foi muito maravilhoso, quando você me mandou essa mensagem, que corta para 2 anos depois, né? Corta para 2 anos depois. Não foi assim, fiz um negócio aqui hoje, já corta. Não, mas eu achei que você aceitou, no primeiro momento não aceitou tão bem assim, do tipo, como que eu vou viver sem meus babies, né? Seus remédios, já acostumei com eles 10 anos. Exatamente. Aí eu, 10 anos. Mais até, né? Falei, nem faz sentido, nenhum corpo humano vive dessa maneira, vamos organizar isso, né? E aí, mas você aceitou depois, assim, não, vamos fazer um desmame aí, foi fazendo tudo direitinho, mas eu acho que o maior luxo foi a leitura, voltou pra sua vida com tudo. Inclusive, eu acho que eu já tô no 8º ou no 9º, porque eu coloquei que eu quero colocar no feed todos os que eu for lendo, e aí a Lari conseguiu me tirar o preconceito do livro físico, que eu sigo amando. A gente ama, coleciona, mas querendo ou não, a nossa produtividade rola mais no Kindle. Mas o Kindle foi assim... Você que tem preconceito? Você tem preconceito? Faz a propaganda. Eu sei que todo mundo fala isso, eu sei que você já tá careca de escutar isso, e você não quer saber, eu já sei disso. Mas o Kindle, ele mudou, assim, a minha relação com a leitura de novo, porque eu lia muito antes dos filhos. E aí, com a chegada dos filhos, eu parei de ler, eu achava que não era mais possível. E eu percebi com o Kindle que não, o Joe me deu de presente de aniversário, dia 26 de dezembro, e de lá pra cá, em, sei lá, 2 ou 3 meses, eu acho que eu já li uns 10 livros. E leu clássico, leu livro maravilhoso. Eu fiquei encantadíssima. Inclusive, ela me perguntou algo e eu ainda não respondi, que vem aí minha resposta. Eu não esqueci não. Ela me perguntou do Dom Casmurro, né? E aí, traiu ou não traiu? Eu acho que não traiu, acho que o Benty era muito louco. Sabe que... eu também acho. Mas assim, eu vou ler novamente, porque uma coisa é você ler com os olhos de uma mulher 20 e poucos. Eu quero ler com 40... Pra ver o que eu vou achar. Eu acho que ele é a nossa Mona Lisa, né? Dependendo do lugar que você olha. A Jaqueline, eu fiz a mesma pergunta pra ela, ela deu a mesma resposta. Eu acho que eu preciso ler de novo. Preciso ler. Porque assim, você sabe a história, mas eu acho que quando você lê, eu acho que é igual esse azeite aqui. Você tem que apreciar, você tem que ver a experiência, entender, respirar de novo. E eu acho que o hábito da leitura, ele também faz parte da transformação pessoal e desse resgate. Porque, para mim, o livro, ele é seu amigo quando ninguém mais é. Ele aplaca qualquer solidão, assim. Eu tenho muito para mim que, assim, alguém com muito conhecimento colocou tudo aqui e te deu esse presente e você pode ter esse momento, assim. Então, muita gente fala, por que você tem esse clube de livros? Só te dá trabalho, é gratuito, 4 anos já. Segue o baile, já deu o que tinha que dar. Eu falo, é o meu projeto pessoal e quem sabe quando eu aposentar vai ser o único. Então, e outra coisa que eu te falo, a ansiedade, né, que eu sofri por tantos anos de ansiedade, o transtorno de ansiedade,
o seu cérebro processando milhões de milhares de informações ao mesmo tempo e desorganizado e tudo. E o livro, ele é terapêutico nesse sentido. Porque se você tá lendo uma história que você gosta e não sei o quê, hoje, depois desses 9 ou 10 livros que eu voltei a ler, no começo era mais desafiador. Mas hoje, os meninos estão brincando de luta ali, pá, 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 pá. Eu não tô nem ouvindo, eu tô aqui, ó. Focadíssimo. Aí, no terceiro berro que o Joe deu, eu, oi, já te chamei 3 vezes. Aí eu, tá bom. Não, pera, já tô indo. E aí, é uma maneira, você até se acalma, porque você foca a sua atenção em uma coisa. Exato. A sua respiração muda, você relaxa. Antes de dormir, dependendo da história, dá um sono, assim. Meu sono melhorou depois que eu parei de tomar os remédios. E é uma caminhada... Porque, sério, eu falo, você tá sendo desmaiada, você não tá Exatamente. descansando, né? E eu sonhava muito, eu tinha um sono agitado mesmo com o remédio. Então, assim, eu dormia a noite inteira. Eu não posso alegar que eu ficava lá olhando pro teto. Não, eu dormia a noite inteira, eu não tinha insônia. Nem pra começar, nem pra terminar de dormir, nem acordava no meio da noite. Mas eu acordava exausta. Eu era capaz de lembrar de 5, 6 sonhos por noite. Verdade. Foi fácil? Você tava não foi. muito acordada. Foi solitário. Eu não tô falando pra ninguém tirar o remédio sozinho. Pelo contrário, né? Mas foi o que eu fiz, porque não é fácil você achar um médico disposto a te ajudar no desmame. Também teve isso. E aí, eu penso que eu fiz com muita tranquilidade da maneira que eu fiz e porque... Eu não tô falando, sou psiquiatra, gente, por favor, nada disso. Mas eu trabalhei 13 anos no hospital. Mas eu tenho uma noção de farmacologia. Não é contra medicamento, pelo contrário. E tem épocas que, se não for isso, você nem consegue melhorar. Mas o que eu falo é baseado também, não sou médica, mas eu falo baseado no quanto que a gente tem a oportunidade hoje, no dia a dia, de estudar, né, o comportamento humano, o cérebro. E eu gosto de acompanhar alguns médicos super interessantes, gosto de acompanhar o doutor Andrei também, que só fala disso, né? Ele tem um podcast lindo, A Culpa é do Cérebro, maravilhoso, indico fortemente. É que ele fala que tem uma hora que você vence o remédio. Sim. Que se você não mudar comportamento, se você não mudar e ficar só nisso, talvez você não vai mudar a sua vida. E outra coisa, às vezes a pessoa ficou 10 anos tomando remédio, como eu fiquei. Eu fiquei, acho que quase 15. Você quer tirar o remédio em um mês. Você não... Eu levei 1 ano e meio para tirar os 2. Sim. 1 ano e meio. Com muita paciência, com muito critério. Tive sintomas de abstinência violentos, mas que com paciência, com apoio, eu tô ainda contornando. Mas já vejo, assim, o mundo de outro jeito. E aproveitando esse momento ali, e esse ventinho aqui, se Deus estivesse aqui e soprasse no seu ouvido, Adriana, você tem só mais 5 minutos nesse mundo aqui. Você tem 5 minutos para se despedir do que você quiser. O que você vai fazer nos seus 5 minutos? A minha resposta não mudou. Pode ter muita coisa mudada, mas a minha resposta não. Eu estaria aqui com eles. Com meu marido, com os meus filhos. E eu quero que eles... Eu acho que é o que o meu marido também mais quer, o que a gente mais quer. É que eles lembrem da vida que eles tiveram, da infância que eles tiveram, com muito carinho, com muita atenção, e que eles sempre tragam essas coisas positivas da gente, que eles sempre se lembrem com esse carinho da gente. E eu não tenho dúvida que era com eles que eu estaria e que eu vou estar para sempre. Esse episódio sensacional recebeu o apoio de 3 empresas incríveis: Neurotech, Conceito e Vila. A Neurotech é uma empresa incrível que você tem à frente Dr. Calistro, que já há muitos anos foi inovador aqui na nossa cidade. É uma empresa que Itajubá inteiro tem que ter muito orgulho. Conceito Interiores, que esse ano vai completar 19 anos de casa, servindo a nossa cidade, trazendo empregos e deixando tudo muito mais bonito. E o Vila, 14 anos de história, estão aí também, sempre com muitos funcionários, ajudando no nosso dia a dia. E é uma alegria muito grande ter uma empresa familiar aqui conosco. Boa sorte e boas vendas!